Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o segundo bimestre. Então, a nossa aula é referente à quarta-feira, dia 29/4, visto que terça-feira, dia 28, ainda estávamos em semana de provas do primeiro bimestre. Como atividade, vamos continuar no mesmo esquema, com o resumo do texto da aula, sem cópia, digitado, para entregar quando voltarmos às aulas presenciais, dentro das normas da ABNT. O texto da aula de hoje é o capítulo 5 do livro Diagnóstico Psicológico à Prática Clínica. Esse capítulo foi escrito por Gilberto Safra e trata-se dos procedimentos clínicos utilizados no psicodiagnóstico. Então, ele traz alguns procedimentos e hoje nós vamos falar sobre o procedimento jogo de rabiscos. Então, esse capítulo, ele traz técnicas, procedimentos, instrumentos derivadas do psicodiagnóstico compreensivo. Já vimos as principais características desse modelo de psicodiagnóstico no bimestre anterior. Essa perspectiva do psicodiagnóstico compreensivo entende que o objetivo do processo diagnóstico é captar os fatores perturbadores e as angústias básicas do paciente, da pessoa, e quais mecanismos mais importantes que esse paciente usa para lidar com as suas angústias. Então, se essa pessoa está procurando um psicodiagnóstico, provavelmente existem alguns fatores que levam essa pessoa a sentir angústias, certo? Então, quais são esses fatores? E com quais mecanismos essa pessoa está lidando com essa angústia, está usando para lidar com esta angústia? O Safra sugere não iniciarmos um psicodiagnóstico com o uso de testes. Por quê? Porque os testes, no geral, oferecem informações fragmentárias, parciais. O que isso significa? Nós temos testes para avaliar um aspecto, por exemplo, teste para avaliar o QI, ou seja, teste para avaliar a inteligência. Inteligência é um aspecto da pessoa, certo? Então, ele diz que seria muito injusto nós começarmos um processo psicodiagnóstico tentando avaliar apenas um aspecto, antes de entender as angústias básicas do paciente, ou seja, aquilo que está na base, que fundamenta o seu sofrimento, que às vezes não é o seu QI, né? Então, dentro do psicodiagnóstico compreensivo, nós podemos sim usar os testes, mas como instrumentos que complementam as informações, né? Então, essas técnicas que nós vamos ver nesse capítulo são técnicas que podem auxiliar o início do processo psicodiagnóstico. Vimos no primeiro bimestre as entrevistas iniciais. Agora nós já estamos começando as etapas de utilização de instrumentos ou técnicas. Bom, tendo isso em vista, algumas técnicas foram desenvolvidas partindo da ideia do psicodiagnóstico compreensivo. Então, essas técnicas servem também de instrumento diagnósticos. A primeira delas, que nós vamos ver, é a técnica ou o procedimento, como eles colocam, chamada jogo de rabiscos. O jogo de rabiscos foi desenvolvido e apresentado por Winnicott em 1971. O objetivo é estruturar uma consulta com efeitos terapêuticos. Então, aqui nós temos já a base para o que depois nos aparece como psicodiagnóstico interventivo.
a consulta, aqui ele quer dizer um encontro, né? Um encontro entre profissional e paciente em que já haja efeitos terapêuticos durante a busca por compreensão dos fatores perturbadores e angústias básicas. O jogo de rabiscos é usado com crianças acima de 6 anos, não é indicado para crianças autistas ou com problemas orgânicos, por exemplo, imobilidade dos braços. Ele também pode ser usado em psicoterapia infantil, psicoterapia que não haja com o objetivo de psicodiagnóstico. Então aqui vocês sempre comentam que há uma confusão entre psicodiagnóstico e psicoterapia infantil, que vocês confundem o conteúdo, e é assim mesmo. Então nós estamos falando de psicodiagnóstico, de um procedimento, de uma técnica que pode ser usada também na psicoterapia infantil. Quais são os materiais necessários? Folhas de papel em branco, de preferência de tamanhos diferentes, e 2 lápis, um para o paciente, outro para o psicólogo. Como que faz? Colocam essas folhas de papel em branco sobre uma mesa ou no chão e faz a seguinte instrução para a criança. Faça um rabisco sobre o papel e você o transforma em alguma coisa. Depois é a sua vez. Você faz um rabisco e será a minha vez de transformá-lo em alguma coisa. Então, com as nossas palavras, a gente explica isso à criança e começa. A gente faz um primeiro rabisco sobre o papel, oferece esse papel para a criança e ela, com o lápis dela, transforma esse rabisco em um desenho. Depois ela faz um rabisco, entrega para o psicólogo e o psicólogo usa para fazer um desenho. E assim vai. Conforme os desenhos forem feitos em folhas diferentes, essas folhas precisam ser espalhadas sobre a mesa ou sobre o chão, de modo que a criança consiga ter uma visão panorâmica, ela consiga olhar para todos os desenhos que foram feitos até ali. E aí ela pode voltar a um desenho que ela já fez, se ela quiser. Basicamente é isso. Em termos práticos, é isso. Essa técnica geralmente dura de 50 minutos a 1h30 e termina quando a comunicação que se dá entre o paciente e o psicólogo com o uso da técnica por meio dos desenhos expressa as angústias básicas da criança. Como que a gente vai saber se os desenhos estão expressando as angústias básicas da criança? A criança começa a dar ênfase a esse ou aquele desenho. Então, vocês vão ver no texto que ele dá o exemplo de uma criança de 8 anos que desenhou o Frankenstein e começou a andar pela sala imitando, né, como se fosse um monstro, imitando. E aí o Winnicott pergunta se essa criança, se ele já sonhou com esse monstro. E aí a criança começa a dizer que sim e conta o sonho e tudo mais. Então, quando a criança dá ênfase a esse desenho, ela fala sobre ele ou ela imita o desenho, imita o personagem que ela desenhou, isso já vai mostrando que tem alguma coisa que ela está comunicando por meio dessa figura. E aí uma sugestão é de perguntar se a criança já sonhou com aquilo, tá? Desenhou, sei lá, uma borboleta. Já sonhou com a borboleta? O que aconteceu no seu sonho? Como que foi? E aí essa comunicação, esse diálogo, vai expressando angústias básicas da criança e vai permitindo que a gente identifique, além das angústias, os mecanismos com os quais a criança consegue lidar com essa angústia.
Nesse sentido, o jogo de rabiscos, ele tem um valor diagnóstico e também um valor terapêutico, porque na medida em que a criança vai expressando e o terapeuta vai acolhendo essa angústia, isso já pode ter efeitos terapêuticos. E essa técnica, ela não é rígida, ela pode ser adaptada conforme as necessidades que a criança vai demonstrando. Então, em termos práticos, é isso. E na live referente a essa aula, nós vamos conversar sobre os conceitos básicos que fundamentam essa técnica. Quais são os conceitos que o Winnicott se utiliza ou desenvolve para desenvolver essa técnica e considerar uma técnica, um procedimento capaz de diagnosticar ou de contribuir para o diagnóstico e também capaz de produzir efeitos terapêuticos. Então, leiam o texto e nos encontramos na live. Até mais!